garganta seca, mesmo que a gente esteja ali cantando, né? Quero cumprimentar vocês que nos assistem também, que estão nos vendo online. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Aqui nos reunimos para adorar ao Senhor. E onde você está, junte-se a nós em espírito, na mesma fé, na mesma comunhão, mesmo que distantes. O ideal seria estarmos juntos, mas esse tempo não permite. Cremos que aquele que nos une é maior do que aquele que nos separa. Amém? Deus colocou diante de nós hoje pela manhã uma palavra que vai de encontro a todos nós, na verdade, a todos os que se encontram caídos, ou os que têm tentado se levantar e não têm conseguido, a todos os que professam o nome de Jesus, mas têm encontrado dificuldades em permanecer nesse caminho. A palavra de Deus, ela é sempre atual, sempre atual. Viver no caminho do Senhor é uma renúncia diária, não é? Porque o caminho é estreito. E se nós não renunciarmos à nossa carne, aquilo que não nos aproxima de Deus, nós iremos ficar pelo caminho. Por isso o título da mensagem é Arrependimento e Mudança de Vida. Nós vamos meditar no livro de Joel, capítulo 2. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Este livro é um pequeno livro que se encontra no Antigo Testamento. Ele está depois do livro de Salmos, tá? Depois de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Aí vem Oséias e logo em seguida vem Joel. Joel está pertinho de Obadias, que também é um livro pequenininho, né? Joel capítulo 2, versículo 12, nós vamos ler apenas este versículo inicialmente. Todos acharam? Joel capítulo 2, versículo 12. Mas agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, ou lamento em outra versão, e com pranto. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, para que a sua atenção não se desvie. Pai, nós queremos colocar diante do Teu altar o nosso coração, a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, tudo que pensamos ter. Ó Deus, toma nas Suas mãos. Queremos, ó Pai Todo-Poderoso, pedir para que tão somente o Senhor fale no mais profundo da nossa alma nesta manhã. O nosso coração se abre para ouvir a Sua voz. E que tudo seja para a Sua glória e louvor. Que saia do caminho todo o mal. Repreendemos o maligno em nome de Jesus e ordenamos que ele saia de onde ele estiver, tentando trazer problemas na transmissão, ou trazer algum problema aqui. Repreendemos e expulsamos todas as trevas. Em nome de Jesus. Amém. Nessa época, no tempo de Joel, a prosperidade havia tomado o povo de Deus. E aquele povo se tornou negligente.
no compromisso com Deus, de andar na presença de Deus, de caminhar com o Senhor. A fé daquele povo caiu num formalismo, em apenas ritos religiosos. Um formalismo vazio e, consequentemente, uma falência moral. O povo, moralmente, estava vivendo uma vida degradante. Nada muito diferente nos dias de hoje, na sociedade atual. Nessa época, o reino de Judá passava por um período difícil de seca. E havia uma forte crise econômica. Por isso que não há nenhuma diferença em relação aos dias de hoje. E essas informações nós encontramos nos livros à parte da Bíblia, porque a Bíblia ela se completa. Como se isso não bastasse, uma invasão de gafanhotos havia devastado a terra de Judá. Talvez seria como nós estivéssemos dizendo aqui, como se isso não bastasse, ainda veio uma pandemia para acabar de arruinar tudo. É mais ou menos isso. Em nosso tempo, não apenas a nossa nação, mas em todas as nações, no mundo inteiro, estão acontecendo situações críticas, de muita dificuldade. E Joel queria que o povo entendesse o que Deus estava querendo dizer através daquele momento difícil. Em todo o capítulo 2 a gente encontra Joel falando isso para o povo, como profeta de Deus. E aqui a gente para pensar um pouquinho e talvez até perguntar: o que é que Deus está querendo nos dizer com tudo o que está acontecendo? Será que a gente para pensar isso? O que é que Deus está querendo falar conosco? Alguém já disse várias vezes, olha, se nós não aprendermos ao menos uma só sequer lição neste período de pandemia, então esquece, porque a gente não vai aprender mais nada. Depois que ela passar, e a gente espera que ela passe, aí é que a gente não vai aprender mais nada mesmo. O que é que Deus está querendo falar com a humanidade? O profeta Joel meditava sobre essa terrível calamidade que veio sobre Judá. A palavra de Deus veio sobre ele. E esse livro é um sermão profético. Ele fala também sobre a descida do Espírito Santo e ele fala sobre o dia do Senhor, que é um dia de juízo e que haverá um dia de juízo final. Esse livro é um chamado ao arrependimento, que deve ser com sinceridade de coração, e ele fala isso neste capítulo 2. Vamos reler o versículo 12, que diz assim: mas agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, com choro ou lamento e com pranto. Era necessário que o povo se arrependesse dos seus pecados. E todos nós sabemos que o pecado sempre foi o grande problema da humanidade. Em Romanos 3:23 está escrito que todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. E em Romanos 6:23 também está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todos pecaram. Nenhum há sobre a terra que não tenha pecado. Sabemos que só Jesus não pecou. A Bíblia diz que nele não se encontrou nenhum pecado. Em nenhum momento ele pecou, ele foi tentado, mas pecar ele
pecou. Eu lembro de um irmão no seminário, há muitos anos atrás, quando estudamos no seminário, ele falou, um dia o professor, falando sobre o pecado, ele disse exatamente isso. Ele falou, olha, todos nós pecamos todos os dias. De alguma forma, em algum momento, todos nós pecamos todos os dias. E todos os dias nós precisamos nos achegar a Deus e pedir perdão por aqueles pecados ou por aquele único pecado que talvez nós cometemos. Aí um irmão levantou a mão e disse assim, hoje eu não pequei nenhuma vez, o professor, nenhuma. Nenhuma só, umazinha sequer. Aí o professor falou assim, irmão, eu não posso duvidar de você, né? Não posso te julgar, mas eu sou obrigado a dizer para você que você acabou de pecar. Porque a forma como ele disse, né? Hoje eu não pequei nenhuma vez. Ali houve o orgulho, o pecado do orgulho, né? Ele havia acabado de pecar. Porque ele começou a discutir com o professor, entende? Não, eu não, que? Como diz lá nas antigas, né? Ali ele caiu do cavalo, né? Mas o pecado, o que é o pecado para você? O que é o pecado? Pecado, na verdade, está fora de moda. E já faz algum tempo. O que é que tem? Já ouviu falar do pecado do o que é que tem? O que é que tem? Fulano faz. É só uma cervejinha. É só um golinho. É só uma olhadinha. O que é que tem? O que é que tem? Já não importa mais para muita gente o pecado. Para alguns, o pecado se tornou um mero desvio de conduta, uma patologia psicológica, ou uma questão cultural, ou coisa do tipo. É pecado. Há quem diga que o pecado deve ser catalogado. Esse aqui é pecado, esse aqui é mais ou menos pecado. Esse aqui, esse não é pecado, hein? Né? Se cataloga o pecado, né? É o pecadinho, o pecadão, o pecado mais ou menos, né? Mas não tem isso. Tem coisas que para um é pecado, para outro não é. Alguns dizem que o pecado desumaniza, porque pode arruinar a relação entre as pessoas. Eu não vou falar que ele está vivendo no pecado, eu não vou comentar sobre o pecado dele, porque vai estragar a nossa relação. De repente ele não olha mais para mim, de repente ele vira a cara para mim, de repente ela nem vai mais mandar mensagens para mim, de repente vai me excluir lá da rede social. Por quê? Porque eu falei algo que não gostou. Não é assim? É mais ou menos isso. Então não se toca mais no assunto do pecado. O pastor John Piper, pastor americano, bastante conhecido no mundo todo, ele define o pecado da seguinte maneira: pecar é qualquer sentimento, pensamento, fala ou comportamento que provém de um coração que não valoriza Deus sobre todas as coisas, sobre todas as outras coisas. E o fundo do poço do pecado, a raiz de todo o pecado é o coração. O coração que prefere qualquer coisa acima de Deus, o coração que não valoriza Deus,
sobre todas as outras pessoas e todas as outras coisas. Tudo aquilo que eu coloco acima de Deus é pecado. E aqui fica a pergunta: como é que está o seu coração? O que você fazia antes de bom e agora já não faz mais? Como aquele povo de Judá, que andava com Deus, que adorava a Deus, que servia a Deus, que procurava fazer o que é certo, mas hoje já não faz mais. Pergunte a você mesmo. Por que é que você faz o que faz? Por que que eu estou vivendo dessa forma? Talvez é uma outra pergunta que você possa fazer para você mesmo. Por que que a gente não muda? Por que que a gente já acha que é tudo natural, é normal? O mais sério problema do pecado é quando ele paralisa o pecador. É ele achar que está tudo bem e que o pior dos problemas é a praga de gafanhotos ou a pandemia, a desumanização, o rompimento dos relacionamentos ou um problema financeiro. Olha, isso é pecado. Ou então, olha, eu devo focar só nisso, porque, isso aí é o menos pior, sabe? Não é tão grave assim. Aí a gente entra naquela questão de catalogar, né, o pecado. O que é que tem? Mas Deus usa os seus instrumentos para divertir o povo, para disciplinar o povo, para julgar os seus escolhidos e até outras nações também, porque Ele é Deus. Sabe, Deus em sua grandeza, em sua sabedoria, Ele faz dessa forma, porque o pecado, ele vai cauterizando a mente do homem e endurecendo o coração do homem de um jeito que chega uma hora em que ele não consegue mais absorver nada, ele não retém mais nada, ele não discerne mais nada, ele não consegue mais dividir entre o que é bom e o que é mal. O pecado, ele é algo tão nocivo que ele causa buracos dentro de nós. Buracos espirituais, emocionais. E muitas vezes você já deve ter ouvido ou deve ter conhecido pessoas que você fala uma vez, você fala duas, você fala três, você fala 10 vezes e a pessoa não retém nada, ela não consegue segurar, ela não consegue entender. Sabe por quê? Porque tudo que você fala sai pelos buracos interiores, vazam, sabe? E não segura nada, não retém nada, não aprende nada. Sabe, não faz mudança nenhuma. Por quê? Porque o pecado já causou tantos males, tantos danos interiores, que aí é só um milagre de Deus. É o pecado que faz isso no ser humano. Aqui é para a gente pensar. Eu não quero acusar ninguém. Pelo contrário, a palavra é para trazer cura, transformação, é para nos levar para perto de Deus. Eu te pergunto, você está preso em algum pecado? É só para você pensar. Olha, olhemos para dentro de nós. Eu não me excluo disso.
Estamos juntos. Eu sou ser humano pecador como vocês. Olhemos para dentro de nós. Será que você está preso a algum pecado? Se você estiver, volte-se para o Senhor. Pela fé, com jejum, com pranto, com arrependimento, com lamento, com choro. Implore aos pés do Senhor. Você está preso a alguma situação do passado que não deixa você caminhar, você crescer, você prosseguir. Liberte-se disso. Confesse o seu erro, confesse o seu pecado ao Senhor. Porque hoje Ele está nos dando mais uma chance, mais uma oportunidade. Olha o versículo 13 de Joel, capítulo 2. Rasgai o coração e não as vestes, convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em amor, e arrepende-se da desgraça que enviaria. O verso 14. Talvez Ele volte atrás, e se arrependa e deixe uma bênção. Uma oferta de cereais e uma oferta de libação para o Senhor vosso Deus. Deus não fica satisfeito de um arrependimento da boca para fora. É por isso que Ele fala aqui, rasga o teu coração. O rasgar as próprias vestes era um costume da cultura judaica, que expressava luto, expressava remorso, desespero, ou até um escândalo. Há muitos textos na Bíblia, no Antigo Testamento, que a gente encontra passagens onde o povo rasgava suas vestes, não ao ponto de ficar nu, mas ele rasgava suas vestes exteriores, e muitas vezes eles se vestiam de pano de saco, num sinal de arrependimento. Mas Deus queria muito mais do que palavras ou atos exteriores. Ele queria que o coração do povo mudasse e se entristecesse ao pecar. Ele queria que o povo mudasse o seu comportamento, mudasse suas atitudes, e fosse obediente conforme as Escrituras Sagradas. Rasgar o coração aqui representa uma mudança radical, interior. A maneira de pensar, porque o coração, ele representa não o órgão, o músculo que bate aqui, né? Não, é o nosso interior. O coração representa aquilo que nós temos lá dentro e que nos move, que nos dá vida, que nos dá direção. É a nossa alma, é o nosso espírito, é o nosso interior. Rasgar o coração é adquirir uma nova forma de enxergar tudo na vida. É adquirir uma cosmovisão bíblica do mundo. Por exemplo, eu gosto de esportes. Sim, é muito bom praticar esportes ou assistir, a alguns esportes. É legal, é uma diversão, é um entretenimento. Mas o que é que a Bíblia fala sobre isso? Eu posso? Eu não posso? Posso. Mas até em que momento? Eu posso namorar? Posso. Posso namorar com o pensamento e a intenção de me casar. Aliás, o namoro, ele, biblicamente falando, existe com o propósito de mostrar com quem eu vou me casar. Claro que não é
uma oportunidade para se conhecer intimamente, porque o sexo só deve existir dentro do casamento. Amém? Mas qual é a minha visão bíblica? Eu estou dando aqui um exemplo, o casamento, falando do casamento também. Como o marido deve tratar a esposa deve tratar o marido. A Bíblia fala sobre isso. Preciso rasgar o meu coração. O que é que nós temos feito e que precisa ser abandonado? Existe incredulidade na sua vida? Sabemos que há algumas vertentes que, dentro do meio cristão, que diz que Deus não está no controle de tudo. É por isso que acontecem tsunamis, furacões, terremotos e tudo mais. Deus está no controle de tudo, sim. Sim. E se essas coisas acontecem, é por permissão dEle. Será que não é para chamar a atenção da humanidade de que ela está longe de Deus? Será que não é para anunciar que o fim dos tempos está aí? Há muitos propósitos. Pelo que você precisa rasgar o seu coração? Será que a murmuração não sai da sua boca? Em todo momento você reclama, você fala, você fica murmurando, você fica todo tempo pondo defeito nas coisas? É um pecado. Será que o medo domina o seu interior? Você está com medo de tudo neste momento. Quantas pessoas não saem de casa por nada? Quantas pessoas não saem, têm medo até da sombra? É claro que a gente precisa se prevenir. É óbvio que a gente precisa tomar os cuidados. Sim. O que a gente não pode é entrar em pânico, em desespero. É isso que a gente não pode. Pelo que você precisa rasgar o seu coração, confessar o seu pecado. Será que você tem o hábito de inverter as prioridades da vida? Eu levanto de manhã, um exemplo. Eu faço tudo o que eu preciso, sento na mesa, como, saio, vou fazer algumas coisas. Eu nem lembrei de falar com Deus. Eu nem falei com Deus hoje. Isso acontece com você, isso é inverter as prioridades. A sua prioridade é comer, é tomar o café da manhã. A sua prioridade é escovar os dentes. A sua prioridade é lavar o rosto, é tomar um banho, é vestir, é fazer uma lista do que você tem que fazer. E Deus fica lá atrás, em último, e você vai se lembrar lá pela metade do dia, ou talvez até no fim do dia, ou talvez só no dia seguinte. É que você se lembra de falar com Deus. É que você se lembra de abrir a Bíblia e ouvir Deus falando com você através da Bíblia. A gente inverte, tem essa facilidade, né, de inverter as prioridades. Você dá mais atenção para o seu animal de estimação do que para um filho, do que para a esposa, do que para o marido. Não estou dizendo que você não deva dar atenção para o seu animal, mas o que é mais importante? É para a gente pensar. Existem ídolos no seu coração? Existem pecados ocultos na sua vida que ninguém sabe, só Deus, porque Deus vê tudo, né? E Ele vê de fato tudo. Ninguém está vendo, ó. O celular, né? Deleta tudo lá, ou então só usa a guia anônima, né? Para ninguém ver se alguém pegar o celular. Como é que vai ficar? Deus está vendo. Deus está vendo. Deus não vê? Deus vê. E o arrependimento vem? E você tem procurado se libertar disso? Você tem chorado? A Bíblia diz aqui, rasga o teu coração. Rasga o teu coração, se achegue a Deus com pranto, com choro, com lágrimas. Como eu disse a semana passada daquele pastor que ele arranhava
a madeira da cama dele, né, em oração, clamando pelo perdão, e ele feria os seus dedos. Ele socava o chão, não aceitando a sua condição de pecado, a vida que ele levava, ele não aceitava, ele implorava pelo perdão e pelo poder de Deus sobre a sua vida, para vencer o pecado, porque o seu desejo interior era agradar a Deus. Tem uma frase impactante de Jonathan Edwards, um puritano que viveu no passado, todo mundo conhece. Ele disse assim: eu preciso me arrepender do meu arrependimento. Eu preciso me arrepender do meu arrependimento, que às vezes é tão superficial. Quer dizer, aquele arrependimento meia boca, né? Aquele que eu me arrependi, mas daqui a pouco eu já estou fazendo de novo. Por que a gente tem que se arrepender ou deve se arrepender, meus amados irmãos? Porque existe esperança da restauração, e ela está fundamentada no caráter de Deus. Aqui nós vimos que Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Vimos lá no versículo 13 de Joel capítulo 2. Diante do caráter de Deus aqui exposto, será que nós não nos sentimos estimulados a buscar essa restauração? A ir até esse Deus que é misericordioso, que é compassivo, que é bondoso, que é santo, que é amoroso e que nos vê com olhos de amor e que estende a sua graça diante de nós, o favor imerecido para cada um de nós. Peça para que Deus te dê um coração quebrantado, como fez Davi. Davi, quando pecou, e ele cometeu o pecado do adultério, mas se arrependeu posteriormente. Lá no Salmo 51, ele escreve o Salmo 51, palavras que demonstram o verdadeiro arrependimento de um homem que se achegou a Deus e ele procurou a restauração. Ele diz assim no versículo 17 do Salmo 51, e é o salmo que o Rodrigo leu também, o Salmo 32, e ele se associa ao Salmo 51, porque são dois salmos que foram escritos mostrando que Davi havia se arrependido do pecado de adultério. E aqui no versículo 17 do Salmo 51, ele diz assim: sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Quando nós nos achegamos a Deus em oração com o coração arrependido, com o coração quebrantado, Deus não nos desconsidera, não nos despreza. Davi, ele diz aqui que, alguns versículos antes, ele diz assim: Senhor, restaura-me a alegria da salvação. Ele havia pecado e ele não sentia mais a presença de Deus, ele estava distante de Deus, o Espírito já havia ficado de lado, se entristecido, e ali ele ora dizendo: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Por que ele fala isso? Primeiro, porque não existe uma alegria maior para alguém que encontrou Jesus. Nem todos os bens que você possa obter nessa vida se comparam ao sentimento de alegria de andar com Jesus e saber que você, quando partir daqui, vai encontrá-lo.
e você poderá abraçá-lo, e poderá desfrutar de uma vida incomparavelmente melhor do que a melhor vida que alguém possa encontrar aqui. Davi se arrependeu. Sabe, Davi queria um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. E é isso que Joel fala para aquele povo. E é isso que Deus ainda fala conosco. A voz de Joel ainda ecoa nos nossos dias. A palavra de Deus é atual. Olhemos o versículo 15, 16 e 17 de Joel 2. Diz assim: tocai a trombeta em Sião, decretai um jejum. E aqui ele fala de novo do jejum. Convocai uma assembleia solene, quer dizer, reúna o povo. Santificai a comunidade. Ajuntai os anciãos, reuni os meninos e as crianças de peito. Saia o noivo do seu quarto e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, ou digam para Deus: ó Senhor, poupa o teu povo e não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações zombem dele. Porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? E aqui é uma pergunta que ele faz. Até aqui. Todos deveriam lamentar e se voltar para o Senhor, desde os sacerdotes até os bebês. Nada poderia atrapalhar ou impedir a conversão do coração, nem mesmo a alegria do noivo horas antes da cerimônia do casamento. Eles estavam sendo convidados a se apresentar para rasgar os corações, se arrepender dos seus pecados, porque Deus, em sua misericórdia e compaixão, Ele estava disposto e continua disposto a perdoar a todos aqueles que se apresentam dessa forma diante dEle. É interessante aqui que ele fala com os sacerdotes que mesmo quando o sacrifício já estava sendo oferecido no altar, enquanto se caminhava até o altar, até a presença de Deus no lugar santíssimo, deveria haver arrependimento de coração, deveria haver o rasgar do coração, o quebrantamento. Sabe, Joel aqui dá uma direção também aos sacerdotes. Quando ele fala: falem com Deus, orem a Deus. Aqui a gente aprende que há uma grande responsabilidade que Deus coloca sobre os líderes. Em se tratando de liderança no meio cristão, os pastores carregam uma grande responsabilidade sobre os seus ombros. Eles devem, com autoridade, chamar o povo à oração e à palavra em momentos de crise e conduzi-los no caminho de uma espiritualidade saudável que traz de volta o povo até a presença de Deus, que atrai o povo para junto do Senhor. E quando a gente fala sobre líderes, você que é pai de família, mãe, vocês que estão à frente da família, mas principalmente o pai. Você tem chamado os seus filhos, você pai e mãe, porque às vezes um ajuda o outro. Tem chamado os filhos para orar. Aqui a convocação foi desde o mais velho até o bebezinho. Na sua casa você chama os seus filhos para orar, para ensinar sobre o pecado, para instruí-los, para dizer que todo e qualquer pecado entristece o coração de Deus, e se aquela situação não mudar, em algum momento a consequência virá. Nós temos vivido um tempo difícil, muita gente está sendo chamada para o Senhor. Sim ou não? Quantos cristãos você conhece ou não cristãos que estão partindo nessa pandemia?
estão sendo chamados para conversar com Deus. Não é uma forma de falar aqui, mas se nós não mudarmos aqui enquanto há tempo, depois não vai ter mais tempo. Depois que a gente for embora daqui, não vai ter mais tempo. A Bíblia diz que encerra, as oportunidades terminam aqui, enquanto a gente está vivo. Por isso que essa palavra é uma palavra tremenda, é uma palavra de despertamento, é uma palavra de amor, uma palavra plena de graça, fazendo com que nós nos acheguemos a Deus com o coração quebrantado, arrependidos, e possamos então pedir perdão pelos nossos pecados a Deus, com toda sinceridade, e clamar pela sua ajuda, para que a gente possa viver uma vida que o agrade. Amém? Joel aqui no capítulo 2, dos versículos 18 até o 27, nós encontramos Deus agindo com misericórdia sobre o povo. Ele restaura a terra, Ele devolve a alegria que havia desaparecido, mas principalmente Ele leva o povo a louvá-lo, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Ele fala isso no versículo 27. Só o Senhor é Deus. E que Ele continua, onde sempre esteve, governando o universo, com sabedoria, com poder, com justiça e plena soberania. Quando alguém perguntar onde está o seu Deus, você pode responder assim: Ele continua onde sempre esteve, governando este universo, com sabedoria, com poder, com soberania, com justiça e amor. Amém? Ele nunca saiu do lugar. Aleluia. O homem é que sai da presença de Deus, se desvia por caminhos que o levam a muito sofrimento e a muitas dores. Amém, queridos? Eu quero finalizar dizendo que Deus não está interessado em nosso exterior. Não é a roupa ou a aparência o mais importante, é o coração. É o coração o mais importante. Arrependimento, lamento pelo pecado, infelizmente são práticas que foram abandonadas ou estão em desuso no mundo todo, inclusive entre o povo de Deus. Lamentavelmente. Nas mensagens que a gente tanto ouve nos dias de hoje, não são muitas que falam sobre arrependimento. Não são. Quem hoje se atreve a dizer que um dos objetivos principais do cristianismo é levar o povo de Deus às lágrimas do arrependimento, ao lamento pelo pecado? Como Paulo escreve lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, ele diz que a tristeza segundo a vontade de Deus produz arrependimento, que conduz à salvação, o qual não traz remorso, porque arrependimento é diferente de remorso. Mas ele completa dizendo: a tristeza do mundo traz a morte. A tristeza que vem de Deus leva ao arrependimento. A tristeza que vem do mundo leva à morte. Queridos, o céu não está cheio de pessoas perfeitas. Não. Nele só haverá pessoas perdoadas, homens e mulheres que foram honestos, sinceros a respeito de seus pecados, porque se voltaram para Ele com coragem, com fé e com esperança. O arrependimento nos aponta para Jesus, porque só Ele pode nos justificar de todo o pecado. Amém? Escolha
a restauração hoje, para que você não possa, no futuro, passar pelo juízo de Deus. Arrependa-se. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero finalizar deixando aqui um trecho de Romanos 13. E esse texto da Bíblia eu gosto muito. Romanos 13, do 11 ao 14. Romanos está lá no Novo Testamento. Abra a sua Bíblia. Eu quero esperar você abrir sua Bíblia, mesmo que seja no celular. Romanos capítulo 13. É o complemento que Deus, da mensagem de Deus para o nosso coração aqui nesta manhã. Romanos 13, do versículo 11 até o 14. Romanos está no Novo Testamento. Eu quero esperar que todos abram. Amém? Todo mundo achou? Os que acharam, digam amém. Alguém não achou? Ajuda ele ali, Levi, fazendo um favor. Achou? Clay, achou? Maravilha. Que bênção. É importante que todos acompanhem. Romanos 13, versículo 11 diz assim: fazei isso, compreendendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. 12. A noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja. E o 14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Amém? Não fique premeditando no que você vai fazer de errado. Não deixe que esses pensamentos povoem a sua mente. Expulse-os da sua vida. E esteja atento. Esteja atento. Porque Jesus está muito mais perto em sua volta para buscar a igreja do que nós todos imaginamos. Amém?